Glória a Deus. Por gentileza, tome seu assento, dando glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, minhas irmãs, pela ajuda. E abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, o Evangelho segundo escreveu Paulo. Alguns chamam o livro de Romanos como o Evangelho de Paulo, né? A maneira como ele apresenta o Evangelho de maneira tão clara e evidente para aqueles que não eram da circuncisão. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Romanos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos hoje, passando por esse primeiro estágio da nossa campanha de primícias, que com certeza vai ser de bênção para a sua casa, para a sua família e para tudo que você tem e para tudo que você é, para a glória do nome de Jesus. Amém? Romanos capítulo 11, versículo de número 16, diz assim a minha Bíblia, e a sua precisa de dizer a mesma coisa, então você está lendo no lugar errado. Amém? Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Glória a Deus. A gente começa hoje essa caminhada de 12 dias de primícias, olhando e ministrando ao nosso coração um espectro de contribuição financeira e econômica dentro da palavra de Deus à luz do Evangelho. Eu já disse para você algumas vezes e, na verdade, nós falamos a respeito de um estudo inteiro a respeito desse assunto. Quando a gente fala de finanças e economia dentro da igreja, o pessoal fica às vezes meio, por causa de alguns abusos que aconteceram no passado. Você tem alguns movimentos aí neopentecostais que falam que se você der 1.000, Deus vai te dar 10.000. Se você trazer o carro, Deus vai te dar um carro melhor. E pedem a casa, e pedem dinheiro, e fazem carnê, e tratam a questão financeira como um toma lá da cá espiritual, um ATM cósmico, onde você coloca a fichinha e você recebe de volta alguma coisa. Em contrapartida, existe uma outra... Obrigado, meu irmão. Existe uma outra parte completamente extrema, ao outro lado, que fala que as questões econômicas e financeiras não têm nada a ver com a fé. E, na verdade, existe um equilíbrio nisso. E a Bíblia é repleta de equilíbrio. Uma das teologias que tem ganhado mais luz, as duas teologias que têm ganhado mais luz nos últimos 20, 25 anos da igreja, são duas, de maneira específica. A teologia da libertação, que é uma teologia católica, que deu vazão à missão integral, que é o braço evangélico da teologia da libertação, né? E a missão integral nada mais diz que se você vai pregar o evangelho a alguém, você tem que pregá-lo de maneira íntegra. Que, ou seja, não adianta nada você tirar o pecado da vida da pessoa se ela continua vivendo na miséria. A teologia da missão integral, e eu discordo dela de maneira veemente, ela chegou ao ponto de dizer que as igrejas pentecostais falharam no Nordeste e no Norte do Brasil porque elas tiraram as pessoas dos finais de semana das suas casas e trouxeram para o templo por uma exuberância espiritual e deixaram elas morando ainda nas casas de palafita. O que esse pessoal erra tremendamente em observar é que a transformação que o Evangelho causa, ela não causa simplesmente de maneira direta na vida da pessoa. Ela transforma uma geração inteira. Por quê? Porque aqueles que aceitaram a Jesus, quando moravam em casas de palafita, seus filhos fizeram faculdade e transformaram a história da sua casa. Seus filhos saíram desse momento de miséria absoluta e trouxeram uma geração diferente que alcançou muito mais que a geração anterior. Tudo isso por quê? Porque as pessoas abriram o olho ao Evangelho e perceberam que Deus tinha bênçãos de maneira completa e de maneira integral na vida deles, sem essa falácia de uma questão de manutenção social dentro da igreja. Do outro lado, nós temos a teologia da prosperidade, que transformou o Evangelho numa questão financeira. Numa questão onde você prega que a pessoa vai ser rica, vai ser milionária, e que se ela não é rica e não é milionária, o Senhor não está com ela. Bom, a nossa campanha de primícias para 2023 entende que nós temos um desafio muito grande nessa área. E a partir dessa área, a gente pode tocar muitas outras na vida das pessoas que a gente nem sequer tem consciência de que elas estão relacionadas. E o nosso estudo hoje começa olhando para isso, percebendo que, por exemplo, no reino de Deus, existe uma justiça que chama justiça retributiva. E essa justiça retributiva nada mais é aquilo que Deus já colocou na natureza. Por exemplo, você quer uma coisa mais básica do que plantar uma semente? E plantar uma semente é um método de justiça retributiva tão claro e evidente que aquele que planta uma semente não colhe uma semente de volta.
Você planta uma semente e você colhe um pé de alguma coisa. E o pé de alguma coisa bem cuidado dá muito fruto. E cada fruto dentro de si, às vezes tem 1, 2, 3, 4 sementes. Esses dias atrás eu ministrava esse estudo para os nossos pastores na nossa reunião e perguntei para o irmão que é agrônomo. Falei assim, Márcio, que é o nosso líder de evangelismo, ele é agrônomo lá do glorioso Cuiabá. Eu falei assim, meu amigo, quanto é que a gente precisa para plantar um pé de milho? Ele falou, 3 sementes de milho, um pé de milho. Eu falei assim, quantas espigas dá um pé de milho? Ele falou, pelo menos 2. Imagina, 3 grãos de milho dão 2 espigas inteiras de milho. Quantos novos pés de milho tem 2 espigas inteiras? Agora, Deus demonstra isso na natureza como uma demonstração para nós de como Ele trabalha. Entenda, quando a Bíblia fala que os mundos foram criados pela palavra de Deus, da forma que aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos foi feito daquilo que não é aparente, o que ele quer dizer é o seguinte, que as coisas que nós temos na terra são a cópia de como Deus trabalha no céu. É simples. Às vezes a gente fica elucubrando como é que isso funciona, é muito simples. O próprio Davi, quando ele escreve o Salmo de número 19, ele fala assim, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite passa sabedoria a outra noite. Sem voz, sem fala, eles mostram as suas vozes. O que ele está querendo dizer com isso? Que a natureza está dando statement, está dando uma manifestação de como Deus trabalha. Antes de ter lei, existia aquilo que Deus falava através daquilo que Ele criou. O nosso estudo hoje se debruça isso de uma maneira muito clara. E Paulo, quando ele fala a respeito desse texto que a gente lê hoje, ele estava falando a respeito do Senhor Jesus Cristo na santificação do povo. E ele usa um texto que era muito claro para os judeus a respeito disso. Ele começa a falar assim, olha, se a primícia são santas, também a massa o é. Você vai lembrar disso que durante o povo de Israel, quando Deus estabeleceu o tabernáculo, e ele ali fez todos os móveis que tinham no tabernáculo, vocês lembram da mesa do pão da preposição? E você lembra que a mesa de pão da preposição era para quê? Para ter um pão em cima. E os pães eram apresentados diante de Deus, que aquilo mais para frente era uma tipologia da palavra de Deus, né? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão da preposição que desceu do céu para a nossa vida. Glória a Deus, né? O Talmud, mais para frente, depois da época do exílio, ele vai dizer que, ele vai explicar, por exemplo, que quando as pessoas iam fazer oferta a Deus, de vez em quando eles faziam oferta com halal. E o halal nada mais é de que quando eles preparavam um pão, eles pegavam uma parte daquela massa e oferecia a Deus. Como a gente às vezes vê essas religiões afrodescendentes, ou outras mesmo também, aquela história do dar um pouquinho para o santo, né? Eles pegavam um pedaço daquela massa e ofereciam a Deus. Você lembra da mulher de Sarepta? Da viúva de Sarepta? Quando Elias pegou e falou assim, ó, faz primeiro um pedaço de bolo para mim, é o halal. É aquela porção da massa que era dedicada a Deus. Agora, olha que interessante isso. Paulo está dizendo que se o halal, se a massa, se aquela primícia é santa, todo o resto da massa também vai ser. Se eu oferecer primeiro, e se eu santificar primeiro aquele pedaço inicial, diz que Deus abençoa o todo. Aí ele continua dizendo, se a raiz é santa, os ramos também o são. Ou seja, se a raiz está bebendo água pura, o que acontece com o ramo? Ele é saudável também. E o que nasce do ramo também é saudável. Você percebe que a coisa da primícia ela vai muito mais além do que simplesmente a gente ficar falando aqui, ó, me dê 20, me dê 30, me dê 40, me dê 50, me dê seu salário todo, faça alguma coisa financeira para mim. Ele vai dizer para você que existe uma lei de referência, uma lei retributiva da parte de Deus para com aquilo que você oferece ao Senhor. Hoje é 1º de janeiro de 2023. É o primeiro dia do ano. É um dia de feriado. E você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas das primícias do ano, você veio aqui oferecer a Deus uma adoração. Você acha que isso não tem recompensa no Senhor?
Você acha que isso passa desapercebido no céu? Ou você fala assim, não, mas eu não estou aqui por causa disso. Tudo bem, então dá a sua parte para mim. Por quê? Porque mesmo que você não esteja aqui por causa disso, Deus vê assim. Deus entende assim. E Deus retribui assim. Porque Deus não é injusto para não retribuir o seu trabalho que você faz diante do Senhor. A Bíblia diz isso e no Novo Testamento. Quando a gente olha para esse princípio, a gente precisa de entender que existe um fundamento aí. E o fundamento começa com as coisas mais simples. Por exemplo, por que a gente ensina para as crianças que ela tem que respeitar as coisas? Porque a gente fala assim, fala obrigado, né? A gente ensina as crianças a dizer obrigado, a falar oi, a cumprimentar as pessoas. Por quê? Porque são elementos que nós sabemos que são básicos para uma boa convivência em comunidade. A gente sabe que tem um valor que é retirado daquilo que vai trazer benefício para a criança mais para frente. Quem gosta de viver com pessoa mal agradecida? Quem gosta de ser conhecido por uma pessoa mal agradecida? Ninguém. Nós ensinamos os nossos filhos a serem agradecidos porque nós sabemos que existe um valor muito grande na gratidão. São princípios que nós plantamos na vida deles desde pequeno. E aí vai a primeira pergunta. Por que nós então não plantamos princípios espirituais na vida dos nossos filhos de forma que eles também tenham benefícios através disso? Por que nós não imprimimos princípios bíblicos para que eles entendam também que existe algo de especial da parte de Deus através daquilo ali? Quando a gente olha, por exemplo, para o casamento e para as promessas da redenção, a gente percebe que tudo isso é encontrado já desde o Gênesis. Todas as referências mais profundas da vida entre Deus e o homem, Gênesis já trata disso. Alguns teólogos chamam Gênesis de proto-evangelho. Porque até o capítulo 3, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, já existe referência para todo e qualquer assunto na Bíblia inteira. No capítulo 3, Deus já está falando da redenção do homem. Já no capítulo 3. No capítulo 3 já foi resolvido tudo, casamento, filho, oferta, está tudo lá. Religião. Até o capítulo 6, então, aí você ainda tem questão de convivência social, questão das ofertas, está tudo lá. Até a chegada de Abraão, já tinha resolvido tudo. Por quê? Eu digo assim, tudo estava já revelado que existia um propósito de Deus através daquilo. Ainda que de maneira embrionária, ainda que de maneira inicial, Deus já havia falado a respeito do assunto de alguma forma. É por isso que não existe limites para que nós possamos não compreender Deus. Não existe nada que nos prenda a não ver o Senhor. E aí a gente pode sair daqui e começar, por exemplo, a avaliar a primeira oferta, porque ela já está lá, no livro do Gênesis. No capítulo mais ou menos de número 4, a gente percebe que aparece aí a Adão e Eva tendo 2 filhos, Caim e Abel. Você conhece a história. É bom lembrar também que a Bíblia ela não é um livro histórico, ela é um livro de fatos. O que eu quero dizer com isso? Tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Mas a Bíblia não registrou todo o assunto que aconteceu, cada detalhe dos assuntos que aconteceu. A Bíblia relata os fatos que se passaram. Mas a Bíblia relata os fatos que se passaram para que nós conheçamos a história de Deus e aprendamos como Ele é e como Ele trabalha. Mas, por exemplo, a Bíblia não é um livro de fofoca. Olha, a gente gosta de elocubrar às vezes nas nossas mensagens, fala assim, e eu acho que talvez Abraão pode ter pensado nisso. Mas a Bíblia jamais fala assim, e eu acho que Abraão pensou isso. A Bíblia não trata dessas coisas. A Bíblia é um livro de fatos. E os fatos que a Bíblia retrata é importante para que nós sabemos como Deus pensa e como Deus se manifesta para a vida do homem. Já logo no capítulo de número 4, a gente percebe essa mãe tendo 2 filhos diferentes. Um é Caim, que significa do Senhor alcancei um varão, e o outro é Abel, que significa muita coisa. Por exemplo, alguns falam que Abel, né, meu amor, ele significa sopro, significa vento, que foi como a vida de Abel, que foi muito simples, que foi muito rápido. O fato é que a Bíblia registra que cada um deles tinha uma maneira diferente de trabalhar. Por exemplo, a minha mais nova gosta de dar trabalho. Cada um deles tinha uma maneira diferente de trabalhar. A Bíblia conta que Caim, ele era agricultor.
e Abel era pastor de ovelhas. Não existe nada de problema no trabalho que você tem. O problema não é o trabalho que você tem, o problema não é aquilo que você faz. O problema é como você manifesta diante de Deus aquilo que você faz e aquilo que você é. Caim e Abel tinham dois trabalhos completamente diferentes uns dos outros. E aí existe muito problema porque a Bíblia fala que em dado momento eles vieram trazer uma oferta ao Senhor. Agora preste atenção nisso aqui. Uma oferta, quando é feito debaixo de coesão, ela nunca é oferta. Se uma oferta é feita por conta de constrangimento, ela nunca é oferta. Se uma oferta é feita por conta de mandamento, ela nunca é oferta. É por isso que dízimo não é oferta. Dízimo é mandamento. Oferta é oferta. Dízimo é registrado por Deus como uma porção que para Israel e para a igreja, entenda você como quiser, é obrigatória. O dízimo é uma relação de fidelidade do crente para com Deus. É algo que manifesta a sua fidelidade. Isso é bíblico. Agora, a oferta é voluntária. A oferta é segundo a generosidade do seu coração. A oferta é conforme da forma que você quer descrever. A Bíblia diz que quando Abel e Caim vieram entregar diante de Deus alguma coisa, eles vieram apresentar ofertas. Voluntariedade. Eles vieram apresentar ao Senhor aquilo que do coração deles queria mostrar a Deus uma maneira de venerá-lo, uma maneira de mostrar como eles amavam ao Senhor. E eles chegam diante de Deus e Caim apresenta dos frutos da terra, porque ele era agricultor. Mas a Bíblia diz que Abel, ele pega dos primogênitos das suas ovelhas, ou então dos primogênitos dos seus rebanhos, e apresenta a Deus com gordura. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Como eu disse para você, a Bíblia não é um livro de história, ela não vai começar a dissecar um outro, mas o fato já diz bastante para a gente entre as entrelinhas. Porque quem apresenta fruto, apresenta qualquer fruto. Vamos dizer assim, vamos elocubrar. Caim foi apresentar diante de Deus uma oferta. Passou no pomar dele e falou assim, é laranja, vou pegar uma laranja, vou pegar aqui, rapaz, vou pegar essa melancia aqui também. Deixa eu pegar aqui, ó, tem aqui uns 3 abacates aqui, deixa eu pegar. Nasceu umas verduras aqui também, hoje cedo, deixa eu pegar. Vou lá apresentar para Deus. Foi lá apresentar diante do Senhor. Abel não. Abel olhou para o rebanho e falou assim, cadê o primeiro que nasceu? Esse aqui são os primeiros que nasceram. Dos primeiros, quais são os melhores? Esse aqui são os melhores. Qual que a gordura está melhor? Esse aqui está melhor. Então esse aqui que seria o melhor churrasco que eu podia fazer para minha família. Esse aqui que seria a melhor oferta que eu podia entregar para um governador ou para alguém. Isso aqui que ia fazer com que os olhos de quem recebe ficassem lisonjeados. Esse aqui é o do Senhor. Não outro. Não manchado. Não o manco. Não o que vale menos. O melhor. Agora eu repito. Abel não faz isso coagido pelo pai. Adão não chega para Abel e fala assim, ô Abel, você vai dar aí, meu filho? Ah, pai, não sei, ó. Vê aí, meu amigo, porque é o seguinte, né? Você sabe que eu estou fazendo relatório. Eu fico lá checando o que cada um de meus filhos dá. E eu quero ver quem é que vai dar o melhor aqui, porque aquele que dá o melhor tem mais espaço comigo. Não é isso que acontece. Abel faz da sua voluntariedade para com Deus. Abel vem para o culto de primícias entendendo que aquilo é o mínimo que ele pode fazer para o Senhor, sendo o melhor que ele pode fazer. O melhor que ele pode fazer é a base, não é o extra. O melhor do que ele pode fazer é o mínimo, não o máximo. Ou seja, se eu pudesse apresentar alguma coisa melhor do que essa, eu apresentaria. Se eu pudesse fazer alguma coisa melhor do que isso, eu faria. Como eu não consigo, o melhor que eu tenho é do Senhor. Isso tem uma conotação dupla. Tem a conotação da voluntariedade dele, da vontade dele de fazer, do coração dele. Isso pode estar relacionado com o tempo, com a sua vida, com o seu ministério, com o altar do Senhor, com a sua vontade de servir, mas isso também está resolvido com o seu bolso.
com a sua maneira de enxergar o que a obra de Deus representa. Eu sempre gosto de lembrar dessa história quando eu penso nisso, né? Diz que certa vez um casal estava voltando para casa com um filho menor do lado de casa, do banco de trás, e aí começou a falar assim, a esposa começou a conversar com a esposa, né? Ai, meu amor, você viu o louvor hoje? Meu Deus do céu, eles não cantam hino novo, é toda hora aqueles hino antigo. Nossa, as irmãs. E você viu o jeito que a irmã estava descabelada lá na frente? Meu Deus do céu, é a mensagem do pastor. Ai, não, toda vez a mesma coisa, esse homem só fala de Abraão, meu Deus do céu. Toda semana ele prega de José. E reclamando e falando um para o outro e comentando do culto. De repente a voz do filho vem lá do banco de trás. Também, né, pai? Por $1. O filho viu que o pai só dava $1 de oferta. E o filho amarrou, falou assim, porque quando a gente vai no cinema, meu pai paga 25 a entrada. Quando a gente vai assistir um jogo de futebol, a gente paga pelo menos $70 a entrada, dependendo do lugar. Se o lugar for melhor, é $400, $500 uma entrada. Quando a gente vai viajar de avião, se a gente quer um lugar melhor dentro do avião, a gente paga caro. Quando a gente quer comer bem e levar a nossa esposa, no mínimo, meu amigo, $120 a conta. Você vai num lugar mais ou menos. A gente gasta. Mas aí quando vem na igreja, como é voluntário, $1 tá bom. $1. Escuta, eu estou ensinando para você uma lei de semeadura. Eu não estou dizendo para você quando você tem que dar. E nem estou constrangindo você a isso. Se você está se sentindo constrangido, por gentileza, troque a faixa do não constrangimento. Porque isso também serve para cada um de nós. O fato é que quando nós olhamos para as ofertas das primícias, a gente percebe que o ato voluntário, ele é uma expressão do coração. Simples. A expressão do coração vai dizer para onde você vai. Vai dizer quem você é. Vai mostrar como você é. Daqui a algumas semanas a gente vai falar sobre isso, mas vale a pena hoje a gente dar uma passada por lá. Quando você olha a 1 Reis, capítulo de número 17, a viúva de Sarepta, ela está se encontrando com Elias. Elias está lá passando pela terra tal, e vê uma viúva catando cavacos. Ela estava catando um pedaço de pau, porque ela ia fazer uma fogueira. E depois ela ia fazer um bolo para a casa dela. E ele está vendo a mulher trabalhando. A mulher estava ocupada. A mulher estava fazendo alguma coisa. Estava na cara dela que era viúva. Por que ele sabia que ela era viúva? Porque as viúvas se vestiam de uma maneira diferente. Elas estavam sempre de preto. Elas estavam cobertas de uma certa forma. Elas demonstravam, na maneira como elas vestiam, que elas eram viúvas. E aí ela está andando e tal, e fazendo isso, e ele vê que ela está trabalhando. E ele tem a coragem de falar assim, ei, me arruma um copo d'água. Sabe o que a mulher faz? Ela para de fazer o que ela está fazendo e vai buscar um copo d'água. Para mim isso já é um absurdo, né? Principalmente na nossa cultura, né? Está vendo que a pessoa está ocupada, né? Está vendo que a pessoa está fazendo uma coisa, você vai parar a pessoa dentro da nossa cultura. Dentro da cultura dela, ela entendia que ela precisava fazer aquilo, ela foi buscar água. Só que quando ela volta para trazer a água, ou seja, terminei o serviço com você, né? Cumpri a minha recepção, cumpri a minha disponibilidade. Mas aí o profeta percebeu que ela era uma mulher generosa, porque ela cumpriu o que ela precisava de cumprir. Você sabe de uma coisa? Deus está observando a maneira como nós vivemos o nosso dia a dia. Deus não observa você só quando você entra nessa porta aqui para dentro. Deus observa quando durante o dia você está catando cavaco para fazer sua fogueira, para depois fazer o seu bolo. Eu tenho... Me entenda, né? Eu não tenho muita dificuldade para chegar aqui e atuar como uma pessoa crente, colocar meu terno e minha gravata. Meu terno saiu do dry clean hoje, mas ele vai voltar sujo para casa porque a Nádia já fez favor de borrar com alguma ranha o meu terno. Mas não tem problema nenhum, a gente lava o terno durante a semana, vem aqui, coloca um perfume, estou fantasiado de pastor. Em casa. Como é que a irmã Ana disse que o pastor é em casa? Como é que o Noah, a Sara e a Nádia vê o pastor lá em casa? Como é que eu estou pegando o cavaco dia a dia? Você percebe que eu estou falando para mim? Para que você se coloque na mesma condição do que eu. É fácil ser crente no holofote. Difícil é ser interrompido no dia catando cavaco por um pedido importuno, como era o do profeta. Foi completamente inconveniente para ela. Da mesma forma que talvez fosse inconveniente para Abel entregar aquela ovelha que era menor. Você já parou para pensar nisso?
Se ele entrega a primícia do rebanho, e se não tivesse nascido mais nenhum, só tinha nascido aquele primeiro lá? Era a primeira vez que tinha gado se reproduzido. Já pensou na cabeça dele? Será que vai reproduzir de novo? Não é melhor eu garantir primeiro que eu tenho para continuar investindo no meu rebanho, depois eu entrego do Senhor? Não fez isso. Ele entregou o primeiro que saiu. Ele não esperou o gado produzir de novo. Não, já produzi, já garanti o principal, né? A gente gosta de falar de investimento, né? Já garanti o principal. Agora, o que vier de lucro, esse aí eu dou de oferta, né? O principal... Não. O primeiro que saiu, do Senhor. E aí o profeta vê que a mulher volta, e aí ele tem coragem de falar para ela, então faz o seguinte, me arruma um negócio para comer aí, me arruma um bocado de pão aí para mim comer. Mas já dei a água, o homem agora quer pão. E aí a mulher explica, fala, escuta, profeta, queria muito ajudar o senhor. Mas é o seguinte, lá em casa, eu só tenho um pouco de farinha e um pouquinho de azeite. Que eu vou dar para mim e para o meu filho comer, e depois nós vamos morrer. Não temos mais. Nós vamos morrer. Acabou. Ou seja, o que ela está dizendo para ela é o seguinte, olha, a única coisa que eu vou fazer, sendo generosa a esse ponto que o senhor me pediu, é morrer mais cedo. Quanta gente considera que se ela cumprir aquilo que Deus está pedindo para ela de maneira voluntária, a única coisa que vai acontecer com ela é que ela vai se dar mal. Se eu entregar a minha vida... Quanta gente já pensou isso no ministério? Aqui vai outro lado das finanças que muita gente não considera. Quanta gente já pensou isso de ministério? Se eu pular de cabeça no ministério, eu vou acabar fazendo meus filhos passar fome. Porque a única coisa que eu tenho é esses braços aqui para trabalhar. A única coisa que eu tenho é a minha força para trazer o pão para dentro da minha casa. Lê do engano. Deus coloca numa cama e cadê a força para trabalhar? As pessoas consideram que aquilo que elas têm é algo tão especial que nem Deus pode substituir. E aí a mulher fala assim, olha, eu não tenho, só tenho um tal e pouquinho. E aí o profeta lança uma palavra para ela que, mais uma vez, parece um daqueles absurdos que a gente vê. Quer dizer, a mulher está falando que só tem aquilo em casa. Eu falei, então faz o seguinte, minha filha, faz primeiro um bolo para mim. Como assim faz primeiro um bolo para mim? Você não ouviu que eu falei para você que só tem um pouco em casa? Só tem um bocado em casa? Quando você vai para a lei sacerdotal, a Bíblia fala que quando alguém vinha oferecer oferta de manjares diante de Deus, que era aquela oferta de farinha misturada com semente, misturada com cereal, que eles vinham entregar, o profeta tinha direito a um punhado, misturado com azeite. Era o direito do profeta não, do sacerdote. Era direito do sacerdote, para a subsistência da sua casa. Era com isso que os sacerdotes se mantinham. Eles iam lá e pegavam um bocado, e aquilo ali era para a casa dele, e o resto era oferecido. Elias sabia disso. Faz o seguinte, minha filha, primeiro deixa aqui o bocado meu. Não temas. Faz primeiro um pedaço de bolo para mim, e depois você vai lá e faz para o seu filho. Porque é o seguinte, se você fizer primeiro para mim, quando você chegar lá na sua casa, a farinha da panela não acaba. E o azeite da botija não cessa. O que Deus estava dizendo é o seguinte, se você tiver coragem de plantar a sua única semente que você tem para comer, vai nascer uma árvore e você não passa mais fome. Simples. Se você entender que o que Deus está te convidando a fazer em 2023, a partir desse primeiro dia, é que se você fizer um compromisso diante de Deus, de fazer uma semeadura responsável, com força, com inteligência, com garra, contra as novidades da vida, Deus não vai falhar em te dar uma produção grande, é simples. Agora, o agricultor não está maluco com isso. O agricultor lá no pasto, lá na lavoura, ele sabe que é assim que funciona. Eu falo assim, doutor, é o seguinte, a terra é boa. Se eu jogar semente, nasce. Então tá bom, eu vou te dar aqui um pacote de 1000 sementes para você plantar. Quantas você vai plantar? Ele vai falar as 1000. Se você me der 500, eu planto 500. Se você me der 1000, eu planto 1000.
Do tamanho da terra que eu tiver para plantar, eu planto tudo. Se eu tiver espaço para plantar 1000, eu planto 1000. Por quê? Porque ele sabe que quanto mais plantar, melhor vai ser. Agora, na vida espiritual, a gente tem uma dificuldade tremenda de pensar nisso. Em todas as áreas da vida espiritual. A gente fala assim, se eu gastar muito tempo com jejum e oração, eu vou ficar doido da cabeça. Se eu gastar muito tempo com igreja, eu vou ficar fanático. Né, Johnny? O Johnny está nos ouvindo lá da Flórida. Quem conhece o Johnny sabe por que eu estou falando isso. Se eu gastar muito tempo com Deus, eu vou ficar doido. Se eu me dedicar muito ao Senhor, o que vai acontecer é o seguinte, é que minha vida vai ficar muito, muito chata. Quando Deus está falando de outra coisa, ele fala assim, se você me dedicar a sua vida para mim, a sua vida vai ser extraordinária. Se você me dedicar mais o seu tempo, as coisas que você vai receber e as coisas que você vai ver na terra vão ser extraordinárias. O convite de Deus é o seguinte, ei, deixa para olhar para o seu pouquinho que você tem e começa a olhar as coisas como uma semente diante de mim. E aí que vem. Quando o Abel, ele entrega para o Senhor o primeiro, ele entrega aquele gado como uma semente. Ele não entrega como um resto. Ele não entrega como uma expressão simplesmente. Porque aquele que entende como Deus trabalha, ele não tem apego pelas coisas. Ele tem apego a Deus por conta do resultado que Deus dá. Ou seja, não é uma questão de desapego, é uma questão de substituição. Ele transforma o fruto que ele recebe em uma semente. E aqui deixa eu pausar mais um minuto e falar para você sobre semente. Quando você olha para uma semente, a gente falava um pouquinho disso ontem. Você olha um pedacinho de vegetal na sua mão. Um restinho orgânico. Mas, por exemplo, naquela semente pequena, dentro de uma maçã, você já viu o tamanho de um pé de maçã? É grande. Você já viu o tamanho de um pé de laranja? É grande. Numa laranja, mais ou menos, você vê aí em média 6, 7 sementes dentro de uma laranja. Pensando naquele mesmo número sobre a questão do pé de milho, se você pegar uma laranja, você tem 2 pés de laranja potencialmente dentro dela. Em uma laranja. Você tem potencialmente 2 pés de laranja dentro dela. Agora, uma laranjeira dá uma laranja só? Só dá uma laranja. Dentro daquela pequena semente, você tem a potencialização de criar coisas muito mais extraordinárias daquilo que você fez. Agora, a gente consegue acreditar isso na biologia, mas não consegue acreditar no mundo espiritual. Sendo que aquilo que a gente enxerga no mundo material é uma cópia das coisas que estão expressas lá no céu. Olha, o Senhor Jesus Cristo é a nossa semente santa para a restauração da nossa vida. Olha a produção que Ele deu só dentro dessa igreja aqui. Olha a produção daquela semente. Jesus falando para os gregos, a gente às vezes não pega isso, né? Os gregos chegaram para Jesus e falaram assim, escuta, nós queremos falar com Jesus, falar para Filipe, ó, vê lá se Jesus pode falar com a gente. No dia que ele está entrando em Jerusalém, você lembra disso? Alguns gregos vieram falar com ele. E aí vieram e falaram assim, ó Jesus, uns gregos estão querendo falar com você aí. Faz o seguinte, fala para eles assim, absolutamente filosofia, de uma profundidade, que os caras acham que devem ter ficado assim, cabeça torta. Eu olho para o sujeito e falo assim, fala para eles o seguinte, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Estava falando de si. Ele estava dizendo, falou assim, olha, eu estou fazendo com que a minha vida seja uma semente para aquilo que vai brotar depois. Eu estou usando a minha história e a minha vida como algo que vai multiplicar, ou seja, eu não estou olhando só para mim, eu estou olhando porque através de mim vai acontecer. Uma das promessas que Deus fala para, por exemplo, de novo, José. Jacó chama José e fala assim, José é um ramo frutífero, cujos seus ramos vão além dos outeiros e abençoa os seus vizinhos. Ou seja, José era um ramo tão carregado de fruto e de semente, que os ramos deles iam além das cercas em volta, e quem era vizinho de José recebia semente daquilo que ele brotava. Olha que fantástico isso. O que Deus está chamando a nossa vida em 2023, ei, se preocupe com o plantio, porque a colheita é Deus quem garante. Se preocupe com o que você está entregando, porque a multiplicação é Deus quem dá. Agora, se você plantar muito, você vai colher muito. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Aquele que semeia pouco,
pouco também ceifará. Mas aquele que semeia em abundância também ceifará. E aí ele faz a conexão financeira. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não por tristeza, nem por necessidade. Não vou plantar muito aqui que eu estou precisando de muito. Não. Nem por necessidade. Por quê? Porque o Senhor ama, o Senhor abençoa, o Senhor retribui, o Senhor consola, o Senhor enxerga, o Senhor está vendo aquele que entrega com alegria. Eu vou entregar na mão de Deus, porque Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu vou colocar diante do Senhor, porque eu sei que Deus é poderoso para fazer multiplicar. Eu vou apresentar diante de Deus, porque eu sei que Ele tem coisas extraordinárias para mim, para minha família, para minha casa e para tudo que eu vou viver. Não porque simplesmente eu preciso, mas porque eu sei que Deus é fiel, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, por gentileza. Deus está nos convidando para isso em 2023. Para começar o ano semeando. O sacrifício, então, nesse sentido, e eu quero terminar por aqui, ele se torna um ato de esperança. O semeador, mais uma vez, ele sonha com o dia da colheita. Ele fica sonhando com os ramos cheios, carregados de uva. Ele fica pensando naquelas sacas e sacas que ele vai tirar daquela semeadura que ele fez. Ele fica olhando, fala assim, rapaz, o dia que eu estiver colhendo. É isso que faz ele acordar de manhã. É isso que faz ele ir para a lavoura. Eu gosto desse testemunho do ex-presidente de Israel, Ariel Sharon. O Ariel Sharon, não, acho que é o primeiro-ministro mesmo, o Netanyahu. Ele costuma contar, eu lembro dele contando essa história. Ele é daquela região ali da Palestina, antes de lá ser Israel. Ele cresceu junto com o pai dele lá na época de 39, 40, durante a guerra eles moravam ali. E ele conta uma história muito bonita, não, realmente é o presidente, o Ariel Sharon, tá? Já morreu. E o Ariel Sharon falava assim, que quando o pai dele chamava os irmãos para trabalhar, eles, antes de ter irrigação em Israel, antes de Israel ser Estado, eles lavoravam aquela terra, eles trabalhavam aquela terra no plantio. Já pensou que dificuldade? Arar o deserto? E o pai dele teve uma estratégia. O pai dele falava assim, ó, o seguinte, nós vamos trabalhar em turnos de 45 minutos e 15 minutos de descanso. Só que o pai dele tinha uma estratégia para o descanso. Falou assim, ó, a gente trabalha 45 minutos e nos 15 minutos de descanso eu quero que vocês parem, tomem água de vocês e olhem para trás. Eu quero que vocês olhem para trás e vocês pensem o seguinte, olha o tanto que a gente já andou. Olha o tanto que a gente já avançou. Olha o tanto que a gente já foi. Para que isso seja um motivador para que vocês aguentem até o dia da colheita. É por isso que a Bíblia fala assim, olha, vocês não deixam de qualquer jeito aí a esperança que vocês depositaram. Vocês tenham confiança que Deus é poderoso para fazer brotar aquilo que vocês fizeram. Que Deus é poderoso para dar colheita daquilo que vocês colocaram diante dele. Que Deus é poderoso para olhar para o coração de vocês e saber que vocês fizeram essa semeadura sabendo que Ele é fiel. O convite de Deus é isso. É por isso que o sacrifício diante do Senhor, seja qual que é ele que você faz, é um ato de esperança. Ele antecipa uma recompensa. E ele precisa antecipar recompensas. Não pela recompensa em si, mas porque Deus quer dar recompensa. Ninguém que vem à presença de Deus sai da presença de Deus de mão vazia. Capítulo 20 de João. Já imaginou os discípulos encontrando Jesus pela primeira vez? Jesus tem que falar, Pai seja convosco 2 vezes para eles se acalmarem. Eu gosto de pegar a emoção do lugar, né? Eles tinham visto Jesus vituperado, transpassado, a cara toda machucada. E agora Jesus aparece, completamente num corpo glorificado, com as marcas ainda da crucificação e de ser transpassado, mas o rosto dele estava limpo. Ele aparece diante dos seus discípulos. Você já imaginou o tropé que foi? Nós vimos esse homem morrer. Está vivo aqui agora. E aí Jesus aparece e eu gosto disso demais, porque Jesus não olha para a cara dele e fala assim, haha, seus fujão, vocês estão aqui escondidos, né? Quando eu olhei lá da cruz não tinha ninguém. Bando de frouxo.
Jesus não dá vergonha para eles. A primeira coisa que Jesus fala é o seguinte: olha, lembra do meu plantio? Estou trazendo a colheita, sabe para quê? Para a gente desfrutar junto. Ei, paz seja convosco. A minha morte foi para assinar um tratado de paz entre o céu e a terra. Paz seja convosco. Ei, o plantio teve uma colheita robusta, deu certo, funcionou. E além da colheita grande que ele faz, ele agora sopra sobre eles e fala assim: recebei o Espírito Santo. Espera aí, a colheita sobejou tanto que agora tinha presente. Recebei o Espírito Santo. E ele continuou falando assim: olha, é o seguinte, eis que eu dou autoridades para vocês agora. A todos aqueles que vocês perdoarem, os pecados serão perdoados, e quem vocês reterem serão retidos. Ué, Espírito Santo, graça, autoridade, que colheita é essa? É a colheita de quem semeou tudo que tinha. De quem semeou a própria vida para receber essa colheita. Deus tem coisa extraordinária para você, meu irmão. A pergunta é: o que você está disposto a plantar hoje? Eu vou muito além das questões financeiras, eu vou ficar repetindo isso a semana toda. O que é que você está disposto a apresentar como semeadura diante de Deus, sabendo que Ele é fiel para responder? Se você quiser fazer isso junto com um ato econômico e financeiro, faça, eu te encorajo a fazer isso. Se você quiser fazer isso segundo a disponibilidade, a capacidade que você tem, que não inclui um ato financeiro, faça, mas faça. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Hoje é o primeiro dia da nossa campanha e nós vamos orar por janeiro. E você já está semeando em janeiro, estando aqui hoje. Mas a minha pergunta para você hoje: tem algum propósito diante de Deus que você quer vir semear uma semente aqui hoje, por janeiro e por esse ano? Se tem alguma coisa que você quer colher em Deus esse ano, você precisa de colher em Deus. E vamos começar por janeiro. Eu quero convidar você aqui à frente, que eu quero orar por você. Para que você consagre o seu mês de janeiro aqui na frente. Para que você semeie o mês de janeiro aqui na frente. Isso é um ato espiritual, absolutamente espiritual. Para que você receba do Senhor aquilo que você vai colher no mês de janeiro, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus vai fazer prosperar a sua colheita em nome de Jesus. Amém? Mais alguém? Eu quero orar por você. Esse é um ato espiritual que eu quero que você faça com consciência que Deus vai multiplicar a sua semeadura em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as suas mãos, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, ó Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, Pai, apresentando o nosso mês de janeiro, Senhor, como primícias diante de Ti. Apresentando, Senhor, Pai, o início desse ano, Senhor, Pai, como primícias diante de Ti, Senhor. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós fazemos esse ato, Senhor, Pai, de maneira, Senhor, Pai, profética, sabendo que o Senhor é poderoso, Senhor, Pai, para multiplicar a nossa sementeira, Senhor. Nós não estamos fazendo isso, Senhor Pai, de uma forma tola, Senhor, não sabendo, Pai, o que ele significa. Nós aprendemos sobre sementes hoje, Senhor. E nós estamos crendo, Senhor Pai, que o Senhor é poderoso para nos dar uma colheita maravilhosa para a glória do Teu nome. Senhor Pai, cobre janeiro com o Teu sangue sobre as nossas vidas, ó Pai. Cobre as nossas famílias com o Teu sangue em janeiro, Senhor. Cobre, Senhor Pai, a nossa semeadura em janeiro, Senhor Pai. Nos livra das tempestades, ó Senhor Pai, que vem querer atrapalhar, Senhor, a nossa semeadura. Nos livra, Senhor, dos percalços, ó Pai, que vem atrapalhar a nossa semeadura, Senhor. E que a nossa colheita seja robusta durante o ano, Senhor Pai. Que vivamos e recebamos diante de Ti, Senhor Pai. E que possamos contar os testemunhos daquilo que o Senhor fez no dia de hoje para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, abençoa também o Teu povo, Senhor, Pai. Despede em paz, ó Senhor, para os seus lares, ó Pai. Que nós possamos viver, Senhor, Pai, o dia de hoje, glorificando o Teu nome, Senhor, Pai. E que amanhã, Senhor, estejamos aqui de volta na Tua presença para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É para a glória do Teu nome que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos, eu vou ministrar a bênção apostólica sobre nós. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria, amém.